para mais um Café com Letras. Dessa vez aqui na nossa casa e não só com letras, mas com tudo que gira em torno dela. Hoje nós vamos apresentar para vocês algo incrível que a gente recebeu e quer compartilhar. Então são CDs, DVDs, mangás, revistas em quadrinhos, muitos livros. Eu vou começar lendo um trecho de um livro para poder bater o centro aqui para a nossa história. O capital sempre procurou sonegar a instrução. No entanto, o novo padrão de exploração com o uso de tecnologia sofisticada que altera a composição orgânica do capital pela complexificação e valorização do capital fixo, exige que a torneira da instrução seja aberta um pouco mais, para formar o novo trabalhador que está sendo aguardado na produção. A questão que se coloca para o capital é como instruir um pouco mais sem aumentar o grau de conscientização das classes populares. Nossa hipótese é que, uma vez que o capital não pode deixar de instruir um pouco mais, ele vai querer controlar um pouco mais a agência escola, de forma a garantir a veiculação de seu projeto político. Está escrito em Formação de Professores, Pensar e Fazer, que é uma publicação organizada pela professora Nilda Alves, que ele fez uma coletânea dos professores Antônio Flávio Moreira, Célia Linhares, Luiz Carlos de Freitas, Maria de Lourdes Favero, Nilda Alves, Regina Leite Garcia. Mas se vocês pensam que essa publicação é atual, enganam-se. Ela é de 1995. 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Né? Mas o texto continua vivo, continua latente. E é por conta desses livros que essa palavra está sendo transmitida de pessoa para pessoa, de geração para geração. Assim, antes de começar mesmo o nosso café, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa entrada na Taíba, né? Que tem muito a ver com isso aqui, né? A gente veio para Taíba através de um convite de um ex-aluno meu, eu sou da área de educação, e ele estava morando na Taíba e está até hoje, é o chefe Noah Passos. Ele nos convidou, nós viemos visitá-lo, e o que nos chamou a atenção é que vizinho à casa dele tinha o quê? Uma geladeira cultural, uma geladeira repleta de livros numa calçada. Então isso bateu com a gente de cara, porque nós já trazíamos essa ideia da nossa Bodega das Artes, que já existia, né? E com essa geladeira, depois dessa geladeira, a gente foi caminhando pela cidade, aí se deparou com o sarau, depois com o teatro, depois com gente de cinema, depois com a gente da música, o coco de praia, o coco, a capoeira. Quer dizer, então a gente viu o seguinte, aqui a cultura é viva, aqui a cultura é latente, né? Tá? Então, fala um pouco da nossa Bodega das Artes antes de chegar na Taíba. A Bodega das Artes, ela começou meio que organicamente, né? A gente sempre gostou, né, de arte, de cultura, e depois que a gente comprou a Combili, a gente foi montando um acervo, o nosso acervo, e fomos apresentar em alguns lugares. Nós fomos convidados a participar do Corredor Cultural da UFC, que acontecia ali no Benfica, na reitoria. Nos Jardins da Reitoria. Nós expomos, levamos a Kombi, levamos livros, todo o nosso material para vender. Sem contar que a gente já participava dele, né? A gente foi em algumas edições, né? A gente ia para participar, para assistir. E acabou fazendo parte. Fomos também a um evento no Colégio Master, né, que foi a Feira das Profissões. Nós também levamos a Combili. Na época você era coordenadora, né? Eu era coordenadora, fui convidada a participar, nós fomos. E fizemos alguns eventos, participamos de alguns eventos, assim, de forma bem despretensiosa, né? Mas isso foi crescendo, foi tomando vulto. Quando nós chegamos a Taíba,
nós nos deparamos com tudo isso que a gente falou agora há pouco, né, com toda essa efervescência cultural, e surgiu o Beco do Surf. Aí o bicho pegou. Então chegou no Beco do Surf, a gente instalou a nossa Bodega das Artes agora de forma fixa, né? E começou nela fazendo a mesma coisa que a gente fazia com a nossa Bodega das Artes itinerante, né? Mas ainda a nossa bodega que não estava preparado ainda para isso, né? Então nós começamos a colocar, nós dividimos a nossa barraca em 4 produtos, né? Que é as artes da bodega, que aí a Olímpia pinta suas ecobags, as cellbags, pinta mandalas, tudo à mão livre, que ela aprendeu na pandemia, né? Diga-se de passagem. Sim. Depois a gente tem o bazar, que a gente já tinha uma fábricazinha de bottoms, a gente produz os bottoms. Imãs, a questão do Palavras Engarrafadas, dá uma fala sobre ela. Tem a Palavras Engarrafadas, que é um projeto também que a gente ambiental e desenvolveu, literário, né? Ambiental e literário, né? Nós tiramos garrafas da rua, garrafas daquelas verdinhas de cerveja, higienizamos, rotulamos, colocamos um rótulo e colocamos lá dentro textos, né? Textos dos mais diversos, letras de músicas, poemas, contos, enfim. E colocamos uma rolha também, e essas garrafas, elas também são vendidas e saem bastante na bodega para presentear, né? Pessoas que já estão montando a sua biblioteca de garrafas, enfim, está sendo bem... Então nós temos o bazar, nós já temos as artes da bodega, o bazar da bodega, e a gente começou também o sebo da bodega, porque nós tínhamos muitos livros e recebia muitos livros de amigos e começamos a utilizar também o sebo. E depois as publicações. As publicações, que são publicações autorais, elas todas num padrão, a gente definiu um padrão, porque a gente tem muita vontade que as pessoas realmente leiam aquilo que é produzido, né? Assim, ou ler o mais rápido possível, sei lá, ou então utilize as nossas publicações para chegar até o ponto maior. Por exemplo, nós temos sobre a padaria espiritual, nós temos umas 4 publicações sobre ela. A nossa intenção é que quem lê essas pequenos pedaços da história se interesse pela história e vá atrás. Assim como a Taíba. A Taíba tem uma rica história, a gente também está passando para as publicações. Enfim, então a Bodega das Artes é composta por esses 4 elementos, né, por essas 4 classes de elementos, e a gente, vivendo essa coisa da bodega, começou a perceber outra coisa que muitas vezes a gente escuta de maneira errada. O jovem não gosta de ler, não sei quem, as pessoas não estão mais interessadas nisso. Mas aí a gente tem que discordar. Ok, os tempos são outros, a digitalização chegou, mas a gente tem observado aqui, e isso tem nos dado muito prazer, que os jovens gostam sim ainda muito de ler. A gente tem acontecido alguns fatos que nos deixam assim surpresos e felizes ao mesmo tempo. Como, por exemplo, a gente faz também ecobags. Nas ecobags tem algumas que eu pinto com caricaturas ou com rostos com silhuetas de artistas, né? E são os artistas da nossa geração, tipo, eu tenho do Djavan, do Belchior, da Rita Lee, do Raul Seixas, enfim, são vários artistas, eu coloco uma frase, né? E um dia chegou um casal super jovem, acho que eles talvez não tivessem nem 20 anos, e eles olhando, eles... Caramba, Djavan, eu adoro Djavan. E ele comprou uma bolsa do Djavan e ela comprou uma bolsa do Belchior. E eu fiquei felicíssima, né? Então, assim, a cultura é algo latente aqui. As pessoas gostam, os jovens gostam, sim, de ler, de ouvir boa música, né? E a gente está aqui para comprovar isso e para disseminar cada vez mais essa questão. E o bacana é que essa coisa do livro mesmo, o sebo e tal, ele não está sendo assim, as pessoas de forma excludente, as pessoas não estão vendo de forma excludente. Tem gente que lê o livro, lê ele em PDF,
lê ele, ouve em audiolivro, sim, tá? Então, eles estão incorporando as várias mídias, porque o pessoal sacou, principalmente os mais jovens e também gerações como a nossa, né, que o importante é o conteúdo. Bem, enfim, isso nos surpreende bastante, essa diversificação, né, do formato de ler, né, de absorver a cultura. Depois de passar por tudo isso, né, de começar a ver, a gente percebeu que a nossa Kombi precisa também ser uma bodega itinerante. Sim. A gente começou a fazer um projeto e já tem falado para algumas pessoas ali de forma mais íntima, né, que a gente recebe doações e nós vamos começar a transformar essas doações em grana para transformar a nossa Kombili numa bodega. Na bodega, né, das artes itinerantes. Né? Ela precisa de uma reforma, a gente precisa colocar estantes, né? Adequar a Kombili, né, os espaços da Kombili à bodega das artes, porque a gente não vai deixar o Beco do Surf, a gente vai se manter no Beco do Surf, mas a gente quer também levar a bodega para outros lugares, né? E aí, para isso, a gente realmente tem que reformá-la, e essa última doação, essa mais recente doação que a gente recebeu, são coleções completas, são livros e quadrinhos e DVDs, CDs, assim, de altíssima qualidade e em excelente estado, né? Então a gente vai disponibilizá-los para venda, né? E pretendemos arrecadar o máximo para que a gente possa fazer essa reforma na Kombi. Agora eu queria fazer só uma ressalva, que esse material maior aqui, que a gente recebeu, de CDs, DVDs, muito bem encadernados, e uma série de livros, sei lá, para mais de 200 livros, revista em quadrinhos e tal, isso veio de um amigo, não é de um amigo recente, é de um amigo de primário, leia-se de 1966 para lá, é um negócio de coisa antiga. E de uma figura que eu sempre admirei na sala de aula, ele sempre foi o primeiro lugar. A gente morava num bairro, a gente morava num subúrbio, né? E ele sempre se destacou. E depois o tempo foi passando, e deu o que era para dar, né? Hoje ele é um palestrante, né? Ele ensina pessoas a se comportar perante ao público, a falar perante ao público. Também entra bastante nessa área de empreendedorismo. Então, o professor Augusto Cruz, né? Já um agradecimento aqui ao vivo. Obrigada, Augusto. Né? Ele mandou esses livros e disse o seguinte: salve, Rogério, boa noite. Meu querido, gostei demais da publicação. Já curti e já me inscrevi. Ele deu uma olhada no trabalho da gente. Mas tem uma coisa que achei excelente saber, sobre o sebo. Tenho pouco mais de 2 caixas grandes repletas de livro para doar. Ainda não o fiz exatamente porque não queria mandar para qualquer pessoa ou lugar. Ele viu um dos nossos vídeos aqui no YouTube, né? A gente mandou para ele e tal, ele viu o vídeo e ficou compelido a mandar para a gente esse material. É uma coisa bem bacana que a gente coloca. O que ele deixou claro, que ele sabia que esse material ia ter o destino correto. Uhum. Né? O contato dele vai estar nas nossas redes sociais, tá? Quem quiser, que eu tenho certeza, para quem precisa do trabalho dele, pode ficar tranquila que é um grande profissional. Por quê? Porque ele tem cultura, porque ele tem conhecimento sobre o assunto. Isso faz toda a diferença. Né? A gente vai também, a partir de agora, disponibilizar o nosso Pix, tá? Vai estar também nos comentários. Para quem quiser nos ajudar, colaborar com essa reforma que vai ser feita na Kombili, a gente vai ser muito grato. E para falar em colaborar, não vamos deixar aqui bem claro que esse café ele tem se mantido graças a 2 grandes parceiros, né? Ah, sim, tá? Com certeza. Que é o Café Sete Cumes, dos amigos Paulo e Roberta. O Café Sete Cumes é agroflorestal. Ele é agroflorestal porque ele é plantado na floresta mesmo. Nada foi derrubado para que ele florescesse, né? Ele é
natural. Ele moído, torrado. Torrado, moído e embalado aqui na Taíba, né? E é encontrado lá, você pode encontrá-lo lá no Beco do Surf, né? E a gente vai colocar também as redes sociais dele aqui, para caso alguém queira o contato. E também a padaria Pão e Trigo, que você vai encontrar ali na Inácio Prata, já na pesqueira do nosso amigo Diego e Linaia, dos nossos amigos Diego e Linaia, que tem uma qualidade inegável. É só você chegar lá, você vai ver que o pão sempre quentinho, nos horários que a gente mais precisa. Delícia. Aí tapioca, pão de... Não, uma variedade enorme pão de queijo, guloseimas, enfim, né? chega lá que você... Uma coisa bacana que eu achei lá é que ele tem o pão carioquinha, aquele tradicional, e o pão carioquinha integral, delicioso. E né? pessoas maravilhosas no atendimento. Todas elas maravilhosas. Então, é esse tipo de parceiro que faz com que a gente leve para mais pessoas a voz da cultura, né? Porque a gente precisa cada vez mais estar se conectando. Então, essas pessoas, eles viram nesse trabalho essa oportunidade e se juntaram a nós. E outra coisa também que está na cabeça, que a gente está começando a pensar e já está quase materializando, é porque lá a gente falou da geladeira cultural lá no início, né, que a gente encontrou uma geladeira cheia de livros. O problema maior, pelo que eu fui ouvindo ao longo, foi exatamente o tempo, porque chovia, molhava os livros, que ela ficava aberta, as pessoas tinham os banquinhos, você chegava, sentava, molhava, aí depois via o sol, mofava tal. Então o tempo, né, as condições climáticas, né, as intempéries, foi que tirou ela do seu local. Mas a gente botou na cabeça que a gente precisa ter pelo menos um espaço, uma biblioteca, que nós vamos, seguramente, quando ele acontecer, deve se chamar Biblioteca Sarau da Taíba, porque o Sarau também é outra resistência de quase 8 anos, e uma resistência que veio de uma professora da universidade que também enxergou aquilo que a gente enxergou aqui, né? Um local de cultura, um local que precisa dessa fortaleza, né? Agora nós vamos para o nosso café, né? Vamos tomar um cafezinho, né? Vai um cafezinho aí? Bora!